Se você disser que você não acredita no imperador, a pena de é imediata. E talvez, assim, O judiciário tem um cara careca lá de toga, não? tem uma galera com essa pegada, viu? Eu sou a DA, a D argentina. Eu sou o D brasileiro. E Nós nós somos somos o o Doses Doses Dupla. Dupla. DA, você já ouviu falar de Warhammer 40K? Não? Ótimo, então você é uma pessoa bem ajustada na vida. Eu quero te falar dessa série, desse mundo fantástico, porque eu tenho quase certeza que é uma das próximas coisas que Hollywood vai tentar fazer bagunça em cima dele. Interessante. De uma forma simplificada, Warhammer 40K é um joguinho de tabuleiro com miniaturas de soldadinhos que você joga um contra o outro jogando dados para ver quem acertou o amiguinho. É tipo um War, só que de nerd. Isso. Ok. O jogo existe desde os anos 80. Assim, era muito para criança no começo, mas aí assim, o público foi envelhecendo, muita gente continuou jogando. Ainda existe um mercado gigante disso. Só que, depois de fazer os bonequinhos, o pessoal que criou o jogo, uma empresa chamada Games Workshop, eles começaram a criar histórias para os bonequinhos. Assim, era para ser tipo a história do He-Man, sabe? Só um pano de fundo para eu vender meu bonequinho para você. Uhum. Só que eles acertaram alguma coisa muito mágica ali. Mais de 40 anos depois, tem mais de 400 livros gigantes sobre a história do universo desses bonequinhos. É como se você cruzasse o War com um RPG, um Dungeons and Dragons, assim, da vida? Sim, sim, porque ele tem muito dessa pegada de RPG, porque na história você tem esses elementos de humanos, orques, elfos. É mais ou menos isso, só que no espaço e no futuro. Quê? Que? A tagline do jogo, a alma do jogo é: no futuro sombrio do 40º milênio, só existe guerra. Mas deixa eu entender uma coisa, para você jogar o jogo, você precisa ler os livros e conhecer a história dos bonequinhos ou não? O jogo se Não. manteve naquele modelo de tabuleiro simples? O jogo continua funcionando, a história do jogo é só uma curiosidade, porque as regras do jogo, elas vêm junto com o jogo, separado. Você não precisa aprender quem é quem. Mas hoje, o que tem mais importância? Quem virou o principal, o jogo ou a historinha em torno dos personagens? Eu argumento que já é a historinha. O jogo talvez ainda dê mais dinheiro para a empresa, mas é a história que mantém o Warhammer como algo relevante na cultura. Porque se fosse só o jogo, as pessoas, assim, o público-alvo ia começar a envelhecer, ia começar a parar. Eles só conseguem renovar o público e ainda vender essas coisas porque a história pegou muita gente. E por que você acha que a história pegou muita gente? Eu acredito que seja por causa da pegada sombria, sabe? Maligna, escrota da história, ao mesmo tempo que ela trabalha com personagens gloriosos, gigantescos. Então, tem toda aquela alegoria do herói entrando no reino maligno, enfrentando os vilões. Existe bom e ruim, bem e mal na história. Ai, que delícia, né, que mundo fácil, onde tem o bom e o mal, é tudo tão fácil. Quando você começa a ver, depois que você começa a se aprofundar na história, você começa a perceber que a coisa é mais complexa. Resumindo a história de uma forma bem porca, e quem for fã da série vai querer me linchar. Nós estamos no ano 40.000 no futuro. A humanidade, ela está espalhada por milhões de planetas ao redor da galáxia. O problema é, a humanidade está toda unida embaixo de um só império, o Império da Humanidade, e eles é uma teocracia controlada por uma figura chamada o Imperador. Ninguém dá nome para ele é o Imperador. O Imperador da Humanidade. A gente está falando tipo de um universo estagnado tecnologicamente, onde as pessoas vivem muito mal, um lugar muito poluído, muito corrupto e que cheio de guerra o tempo inteiro. Assim, tem mais
um monte de raças alienígenas o tempo inteiro tentando acabar com a humanidade. É Mad Max no espaço, é isso? Tem essa pegada de, tipo, o clima do universo é estragado, mas você tem os bastiões de controle, você tem os heróis, você tem grandes cidades, grandes reinos. Mas você trabalha com a escassez, a maioria tá passando perrengue, tá ruim. A maioria passa perrengue. O cidadão médio do Warhammer, ele vive uma vida pior que o limpador de chaminé da Inglaterra dos anos 1800, sabe? É um nível terrível de poluição, de mutação. Tudo isso debaixo de uma teocracia terrível. Se você disser que você não acredita no imperador, a pena de morte é imediata. E talvez, assim, O judiciário tem um cara careca lá de toga, não? tem uma galera com essa pegada, viu? Inclusive, o pessoal que toma conta da população para ela não se afastar da religião oficial do Estado, que é o imperador, eles se chamam Inquisição. A Inquisição fica o tempo inteiro atrás de quem mostra qualquer sinal de heresia. Ah, então tem um quê de 1894 também. Tem um quê de tudo o que é mais terrível Meu sobre o Deus, futuro da por que as humanidade. pessoas escolhem fazer isso no seu lazer, no seu tempo livre, quando você pode relaxar, ser feliz, fazer coisas boas? Isso aí eu não sei, porque eu sou uma das pessoas que fica louca para conhecer mais da história terrível desse universo. Uma coisa muito importante é que esse imperador, ele é o deus vivo da humanidade. O problema é que ele não é um deus e ele nem está vivo. Como não tá vivo? É o quê? Centro espírita? No planeta Terra, no futuro, um palácio gigante, um palácio do tamanho do continente da Ásia, está o imperador da humanidade. A maioria do povo acredita que o imperador ele tá lá sentado no trono de ouro dele, dando ordens para todo mundo e tomando conta do universo e cuidando deles espiritualmente. Na prática, o que a gente sabe da história do jogo é que ele foi ferido mortalmente numa luta no passado e ele é basicamente um morto-vivo mantido por aparelhos há 10 mil anos. Então é tipo um amigo imaginário, né? As pessoas projetam numa figura que não existe o que elas gostariam de ter em matéria de proteção e benesses, né? Uhum. Hum, E um bônus hum. muito, muito interessante, quando esse imperador unificou a humanidade 10, 20 mil anos atrás, a primeira coisa que ele fez foi banir religião. Mas pelo que você está contando, ele baniu a concorrência, né? Porque ele, na verdade, baniu a concorrência porque ele queria ser o Deus e a religião, né? A adoração a ele. Você está numa das teorias de conspiração mais conversadas no Warhammer. Ai, Porque, não, eu não quero ser essa pessoa. Desfaz. não, Retiro o que eu disse. vai pro ar. O que acontece, ele é ferido numa luta, que um dos filhos dele trai ele, e ele praticamente morre na luta com esse filho. Como ele não conseguia mais falar, dar ordens e fazer mais nada, ele era basicamente um morto-vivo sentado num sistema de manutenção de vida, o sistema começou a se organizar sozinho. E aí o pessoal que tomou conta depois dele percebeu, isso é interessante, que o povo todo se une ao redor dele. A religião foi criada depois que ele parou de poder dar pitaco. Então, o mundo ultra-religioso do Warhammer, o deus principal da humanidade, é um ateu que proibia a religião. Eu tô vendo aí pincelada de um monte de coisa da cultura pop. War, Dungeons and Dragons, Mad Max, Blade Runner, Star Wars. É um salpicado de tudo mesmo? É um salpicado de tudo porque eles estão há 40 anos batendo nessa tecla. E assim, provavelmente eu vou cortar um monte de coisa que eu falei aleatoriamente da história aqui, porque eu acho que não nem é o foco. É toda a discussão política sobre o que cada pessoa vê quando vê essa história. Porque, assim, é uma história de a humanidade tem um ditador, um deus ditador, e a única coisa protegendo ela dos alienígenas e dos demônios que estão tentando tomar conta do universo. Mas os alienígenas e demônios realmente existem? Nesse mundo eles existem. Tá.
Nesse mundo eles Só uma existem pergunta, realmente. a coisa se desenrola como uma novelinha? Quer dizer, cada vez que vai lançando um livro novo acontece uma progressão da história, ou vem informação nova, ou não? A história avança assim num ritmo glacial, né? Nesses últimos 20, 30 anos acontecendo tipo duas coisas, basicamente. Ai, posso falar uma coisa ofensiva que vai Diga. aborrecer as pessoas? Assim como tem dorama, que é a novela coreana, isso aí é o nerdama, é a novela nerd, que deprimente. A diferença, o que eu acho é, essa história, ela expande pro lado. Ela não segue em frente no futuro. Então, você vai vendo mais e mais pontos de vista sobre os mesmos elementos. Eles tentam construir tudo isso. Então é uma história para os nerds ficarem conjecturando com mínimos elementos e ficarem aprofundando e discutindo e debatendo, é isso? Sim, com certeza. Como toda boa história que prende nerd, ela tem esses elementos. O que cada pessoa enxerga tem muito a ver com a visão política dela. Por exemplo, quando eu vejo essa história, eu vejo uma sátira de religião, de mentalidade de um líder forte, porque a humanidade, em tese, tem o líder mais forte de todos. E é uma desgraça, tudo está dando errado. A tecnologia, o avanço tecnológico é literalmente proibido. Não será também um aviso do que pode vir? Então, eu sempre acreditei que a pegada foi essa. Era assim, mostrar o que acontece quando a gente abandona a razão, a gente abandona a ciência e a gente abandona a democracia. Quando a gente delega para uma figura a responsabilidade de Uhum. cuidar de nós, de manter o bem-estar, cada um faz o seu, amigo, não tem dessa não. Não se delega isso não. Mas eu acho que isso funciona tão bem porque o pessoal que está do outro lado da cerca, o pessoal que gosta de ter um homem forte mandando neles, eles piram com a história do imperador. Porque se você for fazer análise, a única coisa evitando que a humanidade seja completamente destruída pelas forças alienígenas terríveis que tem nesse universo é a força militar praticamente infinita que o Império tem. E o Império só funciona dessa forma extremamente militarizada porque eles são uma teocracia militarizada. Você enxerga o que mais combina com a sua mentalidade, mas tipo, o pessoal que é que gosta mesmo de ter um líder, eles se amarram no imperador. Mas tem gente defendendo o imperador e a existência do imperador? Sim, sim, sim. Gente, tem os canon do jogo, que bonitinho. É. E assim, é uma das visões principais. O terror que o Império faz com a humanidade é necessário por causa das ameaças externas. Ajuda como uma avaliação psicológica da pessoa, né, ao você Uhum. ver como ela se posiciona, você vê o que ela tem dentro dela, né, quais são os medos, quais são os anseios, é interessante nesse ponto. E assim, as histórias dos livros são baseadas nas personagens. Então são. Aí sim, aí é muito dorama pra menino. Aquela história de guerreiro, heroísmo, honra, sabe? Uhum. É pinga de menino. Coração valente. Isso. Então, assim, é o que me pega. Eu consigo passar horas lendo ou até ouvindo histórias de YouTubers falando sobre isso. Você vai atrair esse público, eu vou tomar hate, olha os meus vídeos, olha a pauta dos meus vídeos, esse povo vai detestar meus vídeos. O povo que gosta de Warhammer vai para todos os lados. E o que você acha disso tudo? Qual é o seu posicionamento? Eu sou do time da sátira e eu acho que a empresa já deu, um dos criadores já deram entrevista dizendo que não é exatamente uma sátira tal, mas o pessoal que criou isso era a geração X. É claro que eles estavam tirando sarro, que eles estavam debochando de autoritários. É o DNA da geração X, essa análise sarrista do poder constituído, sabe? Para mim é muito óbvio que essa era a pegada deles, e é muito disso que eu vejo. É sátira, porque eu nem te falei de todos os absurdos, é tudo muito gigante, é tudo muito absurdo, sabe? Para manter o imperador funcionando, eles têm que matar 40 mil pessoas por dia, em rituais malucos, é tudo exagerado. Não, mas quando uma coisa é muito caricata, muito exagerada, de dois, ou ela se torna enjoativa rapidamente, que você tem um overestímulo constante,
ou então ela gera uma rejeição, porque você não compra aquilo. Mesmo com alguma suspensão da descrença, você fala, não, mano, isso aqui é muito absurdo. O que que você acha que fez que algo tão over, tão exagerado, as pessoas, além de comprarem, fiquem 4 décadas coladas nisso, sem se distanciar? Porque na hora de escrever as histórias, os autores são espertos de ficar no drama pessoal, no drama humano. A história é espertamente contada através das relações entre as pessoas. A impressão que você me dá é que são histórias clássicas recontadas nessa roupagem, nesse cenário futurista. Sim. Você matou a pau. São as histórias clássicas, com toda aquela pegada militarista, com a pegada de heróis, honra, sabe? Coisa que menino gosta. O cenário é extremamente absurdo, é extremamente terrível, mas você não fica mastigando esse cenário o tempo inteiro. Ele é o cenário ao redor da história. E assim, esse episódio podia ter 4 horas e eu não ia parar de te falar informação nova. Porque são 40 anos de porcaria sendo jogada na parede. Não adianta. E por que que você acha que pessoas normais, como eu, nunca tiveram contato com isso? O que que tá trancando isso num nicho, já que é tão popular assim, que tem tanta opção para a pessoa se ligar e gostar da história? Você sabe, conhece aquela expressão gatekeeping? Sim, Que são pessoas que gostam de uma coisa e não gostam que os outros entrem. sim. Tem um pouco de ciúme, né? Querem manter aquilo elitista para os Isso. outros não contaminarem, sim. A comunidade do Warhammer, ela é muito ciumenta. Ela Mas que não gosta que seita! mexam. Ela não gosta que mexam com a história dela. Ela não gosta que coisas da vida real comecem a se misturar lá dentro. Ok. Tanto que tem um monte de polêmicas recentes e sobre qual que é a pegada do Warhammer. Sabe o Superman, o Henry Cavill? Uhum, super nerd. Isso. Ele parece que ele vai conseguir fazer uma série sobre a história. Ai, que legal, porque ele é muito correto, ele respeita muito cada Sim. característica, ele brigou muito no The Witcher, porque estavam desvirtuando o Ele negócio. deu rage kit total no Witcher, porque eles estavam Pois é, começando a fazer eu besteira. confio nele que ele vai fazer um negócio super fiel, super respeitoso. E eu espero que sim, mas a preocupação da comunidade Vai popularizar. pode popularizar e aí Hollywood vai entrar e vai começar a colocar coisa na história que não é da história. Mas eu acho que a raiva das pessoas nem é essa, é isso virar camiseta na Renner e o Zé Comum, que nem eu, começar a usar expressão, a coisa virar popular. Aí você perde o caráter elitista, não deixa de ser uma coisa especial. Todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo vê. Eu acho que é uma boa teoria, sim. Por um lado, eu gosto de contar sobre o Warhammer para as pessoas. Se alguém me perguntar, tal, facilmente eu teria um canal secundário só contando a história do Warhammer. Pelo amor de Deus. Então, para você ver o problema mental, onde é que ele tá. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não quero que seja uma coisa muito popular, porque eu imagino o nível de qualidade descendo absurdamente. Que foi o que aconteceu com Star Wars, né? Foi. Desde que tem camiseta na Renner, o negócio tá ladeira abaixo. Então, Acabou, não é mais de nerd, é o canário do na mina. Se mainstream pra aparecer uma camisa baixo. na Renner. Sim, mas você sabe que o meu critério pra alguma coisa desandar é esse. Se tem camisa na Renner vendendo, já era. Vão espremer a franquia até ficar uma coisa horrorosa. Eu fico pensando aqui que horror que deve ser o fandom disso. Que horror. E as histórias paralelas que devem criar. Meu Deus do céu, tem um universo profundo aí. Eu acho que não. Eu acho que tem outros fandoms bem piores. É gente de cabelo colorido que se ofende por tudo. Quando você ficar sabendo como é que funcionam os fandoms deles, você vai achar que os fandoms dos nerds normais, tradicionais, é tudo gente bem da cabeça. Se a gente fizer um episódio sobre isso, a gente vai ser preso? Não, então não. Esse suspiro eu já não quero fazer.